A situação azedou de vez para Bolsonaro, Nicolas Ferreira, porque o deputado está sendo duramente atacado pelos bolsonaristas, o que deixa evidente que a relação de Bolsonaro e Nicolas Ferreira está muito estremecida, como a gente tem especulado há um certo tempo aqui no canal. Aquelas postagens antigas do Nicolas Ferreira, falando que ele gosta de ficar com a meia molhada, uma coisa muito esquisita, eu especulei na época que aquilo poderia ter sido resgatado pelos próprios bolsonaristas para constranger Nicolas Ferreira. E isso tá ficando cada vez mais forte, essa hipótese, porque agora vem o Bolsonaro publicamente e boicota o Nicolas Ferreira, falando que ele pode apoiar Paulo Guedes, que nem na política tá, para ser senador de Minas, posto que o próprio Nicolas quer ocupar. Para mim, o Nicolas de fato está abandonando o Bolsonaro. Os bolsonaristas estão levantando essas suspeitas. E eu acho que sim, ele está abandonando, porque ele vê o barco do Bolsonaro afundando. E ele sabe que o bolsonarismo mudou. Nicolas é o novo bolsonarismo junto com Pablo Marçal. Mas Bolsonaro sabe que esse novo bolsonarismo vai solapar a hegemonia da família Bolsonaro. Ele teme que Nicolas possa ocupar o espaço dos filhos dele, Bolsonaro. Por isso vai e acaba tentando sufocar o deputado, que teve que passar por um constrangimento de se explicar em uma reunião. Aí passou 5 dias da reunião que ele se explicou pro Bolsonaro, ele vem dar uma apunhalada nas costas do Bolsonaro num podcast americano. Primeiro, coloque nos comentários: o Bolsonaro tá sabotando o Nicolas Ferreira? 2. Nicolas está abandonando o Bolsonaro? Por que tudo isso está acontecendo? É medo que o Bolsonaro tem do deputado? Foram os bolsonaristas que vazaram aquelas imagens antigas do Nicolas? Então deixa o like no vídeo se você gosta de ver esses caras se engalfinhando e se inscreva no canal. Eu tenho visto que o Nicolas Ferreira ele já está sendo boicotado pelo Bolsonaro há um certo tempo. Quando aqueles posts antigos do Nicolas Ferreira vieram à tona e ele virou alvo de piadas e deboche nas redes sociais por parte da esquerda, eu vim aqui e fiz uma hipótese. Eu falei o seguinte: eu acredito que esses posts foram resgatados pelos próprios bolsonaristas, porque o Nicolas estava começando a crescer muito depois daquele episódio do vídeo do Pix, que foi um dos vistos mais vídeos em toda a história da internet. E aí, eu já falei assim, ó, tá estranho isso. Depois o Bolsonaro anunciou que haveria um evento contra o Lula, no dia 16 de março. O Nicolas Ferreira falou, esse vai ser um evento em favor do impeachment. O Bolsonaro falou, não vai ser um evento em favor do impeachment, vai ser um evento fora Lula 2026 e a favor da anistia. Nós queremos fora Lula só daqui a um tempo. E o Nicolas parece que ele manteve a posição de fazer um evento contra o Lula. E aí o que o Bolsonaro fez? Cancelou o evento em Belo Horizonte, cancelou o evento em outras cidades e vai concentrar o evento somente no Rio de Janeiro. Porque o Bolsonaro sabe que no Rio de Janeiro o Nicolas vai ter que participar, não vai poder ficar no seu reduto político. E em Belo Horizonte, o Nicolas seria a grande estrela. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o Nicolas vai ficar à sombra de Bolsonaro. Então vai ser uma forma do Bolsonaro manter o controle do Nicolas Ferreira. Isso mostra uma faceta muito interessante do modelo do tio Benito lá da Itália, o italiano, sabe do tio Benito? Do Fátio. O Fátio só é forte quando você tem elementos unidos. Quando esses elementos, quando esses agentes começam a sair, você perde a unidade daquele Fátio. Então, o corpo, quando tem alguém desgarrando, vai e impede que haja esse desragamento. E é o que o Bolsonaro está fazendo com o Nicolas Ferreira. A ponto de o Bolsonaro, na entrevista com o Léo Dias, vir a público e dizer que, olha, o que você acha do Nicolas? O Léo Dias perguntou e o Bolsonaro falou, ele se empolgou um pouco, não está na idade para disputar o Senado tem que ser alguém mais velho, em Minas Gerais nós não temos ainda um candidato, talvez eu lance o Paulo Guedes. Ele fez isso. Ele não quis apoiar. Bolsonaro poderia ter apoiado? Poderia. Bolsonaro poderia ter elogiado o Nicolas? Poderia. Falar assim, olha, ele é um grande quadro, é um ótimo nome, vai ser futuramente um excelente senador. Só que não tem idade. E nesse momento não é uma discussão para acontecer. Mas eu tenho certeza que se Nicolas Ferreira pudesse disputar, ter idade, venceria, seria um ótimo senador. Mas ele não falou isso, ele criticou o Nicolas e lançou um novo nome. Por quê? Porque se o Bolsonaro apoiar a candidatura do Nicolas, vai ter que mudar a legislação e isso pode afetar os planos do PL em São Paulo. Porque a Tabata Amaral poderia disputar. Então Bolsonaro publicamente
sabotou o Nicolas Ferreira. Isso está acontecendo porque, já falei para vocês há muito tempo, dessa disputa do novo e do velho bolsonarismo. O Bolsonaro faz parte do velho bolsonarismo. O bolsonarismo que tem uma ideologia e um discurso que é, como posso dizer, a base do novo bolsonarismo. Mas o novo bolsonarismo tem um discurso diferente. Qual que é o discurso do Bolsonaro? Vamos destruir tudo. É isso que o Bolsonaro quer. Então, por exemplo, enquanto o Lula falaria o seguinte do transporte público: nós vamos melhorar o transporte público para ter mais conforto para a população. O que o Bolsonaro falaria? Nós vamos destruir o transporte público. Vamos destruir o transporte público. Aí depois a iniciativa privada vem, não, a gente vai destruir o transporte público. Tá, vamos demitir funcionário, vamos cortar, e aí a gente destrói o transporte público. Esse é o discurso do bolsonarismo. Então o Lula falaria, vamos melhorar o transporte público, o Bolsonaro fala, vamos destruir o transporte público, e o que o neobolsonarismo falaria sobre o transporte público? Você vai sair do transporte público. Você não vai andar de ônibus. Lula falaria, eu vou melhorar o ônibus. Bolsonaro fala, vou destruir o ônibus. O neobolsonarismo fala, você vai sair do ônibus. Esse é o discurso do Pablo Marçal. E é o discurso que o Nicolas Ferreira tem a capacidade de entoá-lo. Por quê? Porque esse discurso, você vai sair do ônibus, é baseado na teologia da prosperidade, que mistura elementos religiosos com lifestyle, com pressupostos políticos, de fato transformando o bolsonarismo em um discurso político e religioso, ou seja, a mesma coisa. Bolsonaro, ele é o messias do bolsonarismo e ele trouxe esses elementos religiosos para o bolsonarismo. Ele se colocou dessa forma, mas ele é talvez um profeta, ele não é de fato o messias do bolsonarismo, porque ele não possui enraizado nele o discurso religioso. Nicolas e Marçal possuem. Por isso que Bolsonaro teme que Nicolas Ferreira, mesmo sendo mais jovem do que os seus filhos, possa disputar cargos lá na frente, postos de poder lá na frente. Porque ele é só 12 anos mais novo que o Eduardo e só 15 anos mais novo do que o Flávio. Bolsonaro e o Lula têm uma diferença de 10 anos. Então existe essa possibilidade e isso assusta Bolsonaro. A ponto do Nicolas Ferreira ter que virar público, ou melhor, ter que ir numa reunião no PL no dia 19 de fevereiro, e se explicar, falar assim, não, eu não sou individualista, eu apoiei o Pablo Marçal, a revelia contra gosto do PL, mas eu não sou individualista, eu não sou assim, eu sirvo você, Bolsonaro, eu sou um servo penitente. E ele teve a iniciativa, segundo informações do Globo, de ir lá e se explicar na reunião do PL, que foi chamada pelo tenente-coronel Zucco, sei lá, o soldado Zucco. Isso foi no dia 19. Dias depois, o Nicolas Ferreira viajou para os Estados Unidos e participou de um podcast de extrema-direita. E lá, ao invés de ele defender o Bolsonaro, o que ele falou? Acho que o Bolsonaro não vai disputar 2026. Que isso, cara? Aí os bolsonaristas, como você está vendo, ficaram fulos da vida. E esse tipo de perfil que você está vendo aqui na tela, atacando o Nicolas Ferreira, muito possivelmente são aqueles perfis falsos do gabinete do ódio que são utilizados como ponta de lança para ataque do Nicolas Ferreira. Típicos perfis bolsonaristas para atacar e solapar, intimidar outras lideranças. Se Nicolas Ferreira vai se intimidar com os ataques bolsonaristas, eu sinceramente não sei. Mas que a relação dos dois não está boa, não está nem um pouco.